faça, e ele faça a nova acesso. Bom, meus amigos, então, sabe o que é que acontece? Sabe o que é que aconteceria? Esse empresário que ia para o Trógão Grande, onde ainda há bem pouco tempo o Presidente da Câmara do Trógão Grande ofereceu dados a uma empresa 20 mil metros terrenos para lá se instalar. Meus senhores, é disto que estamos a falar. É de não deixar fugir investimento do nosso Conselho. Se aquele empresário não tivesse visto da parte da Câmara a abertura para poder colaborar, aquele empresário teria ido para o outro lado. E eu acho que é um empresário que merece todo o nosso respeito, porque ele já investiu bastante no outro lado, no outro parque, onde fomos vendendo lotes, na altura, preços também baratos, mas outros que ele próprio já foi comprando a outros. Por isso, eu penso que esta decisão da Câmara, e se estiver juridicamente coberta pelas circunstâncias que está a Assembleia a aprovar, acho que é uma atitude de louvar. Trata-se de incentivar um empresário que já deu muito ao Conselho e um empresário que lançou-se sozinho na construção de mais uma fábrica, é uma fábrica enorme, parece que é a única no país, e que foi ele próprio que comprou os terrenos para fazer esse empreendimento. Portanto, não se trata aqui de estar a dar benesses a ninguém. Eu acho que todos os empresários que apareçam no Conselho, como este apareceu e queiram fazer um investimento, seja no Campeonato do outro lado, devem ser incentivados para a Câmara a fazer esse investimento, porque é empresários destes que nós precisamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu preciso dar aqui alguns esclarecimentos, até porque se calhar fui eu que também não me fiz perceber com algumas questões da deputada Teresa. Aquilo que estava a dizer não é licenciado para industrial para o comércio e serviços. É óbvio que se trata de ser licenciado da forma como está para ser licenciado. O que eu disse era reduzir no valor, e portanto será licenciado para a indústria, comércio e serviços, permitindo ser depois o valor da redução em idêntico valor àquilo que seria apenas se fosse industrial, como é óbvio. Não é? Sr. Presidente, já apreciou e eu comecei em jeito de brincadeira, temos incómodos, não é incómodo nenhum para mim defender estas questões. Aliás, enquanto Presidente da Câmara, terei todo o prazer em vir aqui a esta Assembleia defender muito mais questões desta natureza. E, portanto, aquilo que aconteceu relativamente também à obra, como já foi dito, e nós temos feito isso desde sempre, é que muitas vezes a rapidez, e com que alguns do próprio mundo empresarial não é, e como o Sr. Presidente disse, neste caso tivemos um obstáculo brutal com diversas reuniões com as Estados de Portugal para que pudessem desbloquear uma situação que, se fôssemos ver do troço daqui até Pombal, então é gritante aquilo que é permitido quando estavam a travar ali uma questão de desenvolvimento desta natureza. E, portanto, aquilo que nós sempre fomos facilitando foi que estes projetos empresariais no camponês, e sempre o fizemos, sendo acompanhados pelos serviços técnicos da Câmara do ponto de vista do licenciamento, estando dentro das regras, que fossem poder desenvolver os seus projetos à medida que ia andando no licenciamento, estando garantido pela análise que nos chegava aqui aos serviços técnicos, que não havia qualquer tipo de problema. Ainda mais neste caso, que tinha, como teve a condicionante das estradas de Portugal. Depois é óbvio que se não fosse exceção, não viria aqui, como foi dito. Nós próprios analisámos, quando submetemos também à apreciação da Câmara, para que pudesse ser analisado, de facto, este regime de exceção e a lei, de facto, eu acho que é bem claro no que diz também a análise das finanças locais, de tratar como excepcionais estes casos. É disso que estamos a tratar. Não estamos aqui a arranjar uma fórmula genérica para daqui para a frente qualquer caso que chegue aqui, e temos tido vários promotores imobiliários, mas que entendemos nós que não têm esta dimensão estratégica de desenvolvimento do Conselho. E, portanto, tem havido sempre recusas desse ponto de vista da redução. Como também foi dito, se há alguma concorrência com o luteamento que está a ser desenvolvido pela Câmara, eu acho que não, até porque os preços vão fazer essa seletividade e, com certeza, que até pela exposição que tem este tipo de luteamento privado, vai ter procura, digo eu, não sei, mas digo eu, um conjunto de empresas que têm outra necessidade, até do ponto de vista da visibilidade que traz o IC8, para se instalarem lá. Mas eu só queria fazer aqui uma conta para os seus deputados, para saber o que estamos a tratar. É que nós temos um investimento de 2 milhões de euros em infraestruturas, naquilo que estamos a fazer. 2 milhões de euros. Temos 800 mil euros em terrenos, 2 milhões e 800 mil euros de investimento da Câmara. Vamos receber 2 milhões e 800 mil euros. Vamos receber 1 milhão de euros de financiamento comunitário. Vamos receber 800 mil euros de vender 80 mil metros quadrados a 10 euros. Nós temos um investimento de 2 milhões e 200 mil euros para termos 29 lotes para as empresas. E aquilo que estamos aqui a tratar é de uma redução de 160 mil euros para termos 15 lotes disponíveis para criar postos de trabalho, porque é disso que estamos aqui a tratar.
E hoje, se os senhores quiserem olhar para o lado, podem olhar. Eu, enquanto estiver aqui nestas funções, não olharei àquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Mesa, e muito bem, que é a competitividade territorial. E eu tudo farei para que consigamos cativar este tipo de investimentos desta natureza, estamos a falar desta natureza, não estamos a falar de outra natureza qualquer, desta natureza, para que o nosso conselho possa aqui instalar empresas, criar emprego e fixar as populações no Conselho Nacional. E eu, quer nesta, quer noutra situação, sempre defenderei isto. Aliás, até se calhar podemos propor daqui para a frente o espinho. É que é os pinos. E nós agora podemos pôr os pinos, que é os projetos de interesse municipal, à semelhança daquilo que o atual Governo tem, que são os projetos de interesse nacional, com um conjunto também de facilidades para a instalação das empresas que o Governo entende que são estratégicas para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu dava só aqui uma nota, o Dr. Gomes já falou aqui. Há 2 anos, esta Câmara, há 2 anos, 2 empresários deste Conselho adquiriram as instalações da TUV. Esta Câmara isentou 75 mil euros de IRP. Só uma informação. Está no seu vereador a pedir a palavra, mas eu queria esclarecer, não pensem que não quero dar a palavra aos seus vereadores, mas o regimento que diz, artigo 26, e já é o regimento anterior assim, diz que a palavra é concedida ao Presidente da Câmara ou ao seu substituto legal, no Presidente de Ordem de Dia, e depois diz, é concedida a palavra aos vereadores para entrevista em direito a voto das sessões, a solicitação do plenário, ou com a anuência do Presidente da Câmara ou do seu substituto legal. A palavra é ainda concedida aos vereadores, para isso do direito de defesa da ordem, aqui ninguém ofendeu a ordem do seu vereador, portanto, só se o seu Presidente da Câmara anuir, o seu vereador pode falar, porque ele é que está aqui a representar a posição da Câmara. Está entendido, Sr. Vereador? Já sabia, Sr. Presidente. Pronto, então, já sabia. E estava a ter pedido a palavra. Isso não me impede de pedir a palavra. Sou Presidente da Câmara. Posso falar daqui a pouco, do público? Está encerrada a discussão sobre os temas. Vamos votar. Quem vota contra esta proposta de redução de taxas? Quem se abstém? Está aprovado com 9 votos contra e uma abstenção.